tem sido um tempo muito especial, um tempo que a gente tem podido assim rasgar o nosso coração e compartilhar de assuntos de carências e de potenciais na vida do jovem, homem e da mulher. E foi algo que Deus trouxe no nosso coração. Eu me lembro também que, logo quando a gente assumiu o Ministério de Jovem, tinha um tema também que queimava o nosso coração, e a gente eu comecei a ver que na minha sala pastoral, assim, quase que 50% dos casos que eu atendia eram casos relacionados à vida de namorado, à vida sentimental. E eu fui fazer uma pesquisa e eu fiquei assustado que praticamente quase mais de 40% do Ministério de Jovens estava namorando. E aí o que a gente fez? A gente criou o curso para namorados, a gente criou um ambiente onde os casais podem vir, e são 5 aulas intercaladas que o casal vai ali e escuta as aulas para que ele seja edificado, para que ele possa crescer no seu relacionamento. A gente começou há 1 ano, há 2 anos atrás, algo aqui nos jovens que é o intensivo de evangelismo, o ID, que de um seminário virou um movimento agora anual. As frentes estão caminhando, toda semana tem evangelismo. A gente tem um seminário no meio do ano, porque a gente achava que as pessoas, além de receber o amor de Deus, elas precisavam dar o amor de Deus. Algo que não pode ficar retido em mim, ele é tão grande, tão forte, eu preciso compartilhar as pessoas. Se você olha para a estrutura da igreja, você vai ver vários projetos para homens, homem ao máximo, mulher única, eu acho que né? Projeto para casais, CRAU, financeiro. A gente tem projeto de identidade, para trabalhar sexualidade, trabalhar caráter. A gente tem lá aquele convicção. Nós temos tanta coisa na igreja, mas daí você fala, por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero falar para você que a vida não se resume só com quem você vai casar ou quem você vai encontrar. A vida é recheada de vários desafios. E é interessante assim, que quando a gente faz uma proposta de abrir um espaço para conversar sobre isso, alguns falam, não, vou me sentir exposto de estar lá, sendo que é mais um desafio da sua vida, como você tem um desafio na sexualidade, como você tem um desafio financeiro, e é um espaço para você ser edificado e crescer na palavra de Deus. Por isso que eu e a Fernanda nunca nos sentimos assim acuados, ou será que a gente vai fazer isso? Será que o que o pessoal vai pensar? Não, porque a gente via essa como mais uma frente de edificação dentro do Ministério de Jovens e da igreja. Nós criamos um espaço para os namorados, nós criamos um espaço para os homens, nós criamos um espaço para as meninas, estamos criando um espaço para os... Então é mais um dilema, é mais uma tensão que existe na juventude. E a gente precisa entender que na vida a gente tem inúmeros desafios, vários desafios. Se você está vivo, certamente você vai passar por uma tensão, por um desafio, para que você atinja um novo nível, para que você suba um novo patamar. E quando você atingir aquele novo nível, você vai abrir a porta, adentrar naquele novo nível, e adivinha só quem vai estar de braços abertos te esperando? Um novo desafio. E daí você vai atingir um novo nível, um novo patamar, e quando você abrir a porta daquele novo nível, daquele lugar alegre e feliz, você vai ser surpreendido por alguém que vai vir correndo te abraçar. E sabe qual é o nome dele? Um novo desafio. Porque a vida é repleta de desafios, cara. Se você quer ser uma pessoa maior ou melhor, uma pessoa que tem o seu caráter ajustado, aprimorado, você precisa passar por desafios. Somente covardes fogem de desafios. Mas homens e mulheres de Deus sempre vão correr em direção aos desafios, vão abraçá-los. Porque quando você chegar lá e abrir a porta, quem vai estar te esperando? Até que Jesus volte, cara. A gente precisa parar de tentar viver uma vida fantasiosa e distorcida do que Deus tem para nós. Deus não tem uma vida para nós de sossego e perna para cima. Não existe isso na vida com Deus. A Bíblia fala, e tem um texto aí que vai projetar, os textos que eu vou falar vão projetar. Mateus, já li esse texto em uma das palavras. Mateus capítulo 7, versículo 14, fala: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Tem esse texto aí? Como é a estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E a palavra vida aqui, no grego, é zoe. O significado dessa palavra zoe
é cheio de vitalidade, absoluta plenitude de vida. Como é apertado o caminho, meu Deus, eu sou muito grande para esses trem, cara. Como é apertado o caminho que leva à plenitude de vida. É isso que o Evangelho de Mateus está querendo dizer. Como é apertado o caminho que leva à vida real e genuína. Isso significa Zoe, absoluta plenitude de vida, vida real e genuína, vida devota a Deus, vida abençoada, vida em parte aqui nesse mundo, vida que tem continuidade. É isso que significa Zoe. O caminho que leva à vida, que leva a Zoe, ele é apertado, ele é difícil. O caminho que leva a uma vida devota a Deus, o caminho que leva a uma vida de plenitude, uma vida plena, o caminho que leva a uma vida que não se termina aqui, mas que tem continuidade, que é eterno, é apertado, é justo, é estreito, cara. Você precisa fazer vários malabarismos, vários contorcionismos com o teu corpo, com a tua alma e com o teu espírito. É a Bíblia que está falando isso, e daí a gente começa a viver a vida com Deus e a gente acha que vai ser fácil, que vai ser confortável, que vai ser, suave na nave. Não vai ser assim, cara. Se a gente vive com Deus, a gente vai viver numa estrada cheia de desafios e obstáculos, mas todos os desafios e todos os obstáculos têm um propósito. Fala assim comigo, tem um propósito. Porque, fala forte comigo, tudo que Deus fez e faz e fará tem um propósito. E Ele é eterno. Tudo que Deus fez, tudo que Ele faz e o que Ele fará tem um propósito. E esse propósito é eterno. Olha o que está escrito em Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo com um propósito. O Senhor faz tudo, e a palavra propósito é uma intenção, é um projeto. É um destino. Tudo que Deus faz tem uma intenção. Tudo que Deus faz tem um projeto. Tudo que Deus faz ele tem um destino para aquilo, ele tem um sentido. E a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai entender qual é o propósito de Deus, o que é este propósito. Aí você vai falar, poxa, pastor, você não vai pregar nada sobre relacionamento nessa noite? Eu vou, mas eu quero que a gente entenda algo mais profundo nessa noite. Pelo menos eu acho que vai ser, se não for, o problema seu também, não estudei direito. Certo? Mas a gente falou de tantas coisas práticas. Hoje à tarde foi muito bom, foi fantástico. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para os supervisores aí, cara. Quando eu escuto esses caras falando 8 minutos, eu falo, esses caras estão arrebentando. Imagina se eles falaram 40, eu vou sair fugindo daqui, cara. E eu fico muito feliz com isso. Eu fico feliz em ver o crescimento da minha equipe, a maturidade, onde a gente está chegando como equipe, sabe? Isso é fantástico. E assim, olha o que a Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, versículo 28, cara. É muito forte. Sabemos que Deus age em todas as coisas, fala assim comigo, para o bem daqueles que o amam, não precisa só o para o bem, fala de novo, para o bem. Guarda isso na tua cabeça, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, de acordo daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o que eu quero dizer assim para você nessa noite é que o propósito de Deus visa o bem dele para nós. O propósito de Deus é bom para nós. Deus, ele não quer te destruir, mas ele quer te tratar com bondade. Ao estabelecer o propósito dele sobre a tua vida, o desejo de Deus jamais foi e jamais será te destruir. Jamais será te levar para um lugar de tristeza e dor, mas Ele quer te tratar com bondade, cara. O propósito de Deus é bom para você, porque Deus é bom. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, o propósito de Deus é bom para você, cara.
E sabe, isso tem que ser muito animador para você, porque o Deus que tem um propósito para você, Ele é o Deus que criou todas as coisas, e Ele quer te tratar com bondade. Aquele que criou todas as coisas, que formou todas as coisas, Ele quer te tratar com bondade. Mas tem um detalhe, Eclesiastes capítulo 7, 14, fala assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. O propósito de Deus é bom, mas o propósito de Deus é que você esteja debaixo do domínio dele. E aqui Eclesiastes fala que ele fez que aproveite os dias bons, mas quando forem ruins, entenda uma coisa, considere uma coisa: Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro, para evitar que o homem, descobrindo o seu futuro, tente assumir o poder das coisas, tente assumir as responsabilidades e decisões da sua vida, porque quando o homem decide assumir o seu propósito, ou definir o seu propósito, ou definir o que ele vai fazer, sem que ele esteja debaixo da cobertura de Deus, ele assina o seu atestado de morte. Porque o homem sem Deus, o homem sem entender que ele tem um propósito em Deus, ele está caminhando para um lugar que vai conduzir à morte, a destruição dele. Você precisa entender que só existe um lugar onde você vai encontrar propósito, sentido, razão para a sua vida. Esse lugar é em Deus, é nele, dentro dele, e ele dentro de você. Quando o homem tenta assumir o controle das coisas, tenta definir o seu próprio destino, o seu próprio futuro, ele assina o seu atestado de morte. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, Adão e Eva tentaram fazer isso. A Bíblia fala: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí, Adão e Eva tentaram ser como Deus. Nós queremos saber qual vai ser o propósito, o sentido da nossa vida. Nós queremos conhecer, queremos ter o poder nas nossas mãos. Nós queremos ser como Deus. É isso que a serpente fala: vocês serão como Deus, cara. Ele sabe disso, por isso que ele não quer que vocês comam isso. E aí o homem tenta tirar Deus da jogada e assumir o governo de todas as coisas. E aí entra o pecado, e aí entra a morte eterna, e vocês conhecem a história, vocês conhecem como é construída, e vem Jesus para morrer no nosso lugar. Deus nos chama para vivermos no seu propósito, e o seu propósito é bom, porque tudo que Deus criou é bom. A Bíblia fala em Gênesis: e criou Deus e viu que era. Ele fez as árvores, fez as estrelas, fez os pássaros, e viu Deus que era bom. Porque tudo que Ele estava fazendo era para você. Porque tudo que Ele faz é bom. Deus não faz nada meia boca, tudo que Ele faz é bom. Ele sabia que ali Ele colocaria a maior das suas criaturas, o homem. Então tudo que Ele estava fazendo era bom. E a Bíblia é taxativa em colocar, em mostrar: e viu Deus que era bom. E é pensando nisso, que a gente precisa deixar de parar, a gente precisa parar de murmurar e questionar. E dizer: Deus, por que disso? Por que está assim? Deus, por que está acontecendo isso? A gente precisa parar de dizer por quê, e a gente precisa aprender a falar: para quê? Para que eu estou aqui? Para que? O que o Senhor quer? Para quê? Qual é o meu para quê? O que eu vou fazer aqui? A sua atitude não tem que ser um porquê questionador e furtivo, ou de querer sair daquele lugar, querer fugir daquele lugar. Mas não, Deus, o Senhor me colocou aqui para quê? O que eu vou fazer aqui? Não está bom, não está legal, mas qual deve ser a minha atitude aqui? Eu não estou te questionando, Deus, eu estou perguntando para ti agora: qual é a minha responsabilidade aqui e agora? Quando você faz essa pergunta para Deus, você destrava muitas coisas na sua vida, cara. Porque na vida nós vamos passar por muitos momentos que a gente vai olhar para Deus e falar: Deus, para que, Deus? Estava tão bom. Para que? Para que eu estou aqui? Isso pode
parecer, não vai ser fácil falar para quê às vezes. Para quê? Porque onde Deus te coloca, Ele te coloca para que você faça algo, cara. Ele não te coloca naquele lugar para que você fique choramingando, ou chorando as pitangas, ou fique sentado, depressivo. Não, Ele te coloca naquele lugar, vem a tristeza, vem o desânimo muitas vezes, mas o teu desejo de produzir algo para Deus não pode morrer, cara. Porque você sabe que o que Ele faz é bom. Então, essa tem que ser uma pergunta, e ficou gravada, depois você corta esse trem aí. Essa é uma pergunta que você precisa fazer para Deus. Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Para que o Senhor me colocou aqui? Qual que é a minha função neste lugar? Sabe por quê, cara? A Bíblia fala em Romanos, capítulo 11, versículo 36. E a gente precisa parar de decorar versículos e cantar eles na igreja. A gente precisa começar a vivê-los de forma, encarnar textos da Bíblia na nossa vida, porque senão eles serão só poesias, serão só canções lindas cantadas pelo Arraiz, pelo sei lá quem mais, pelos poetas dos novos tempos, e não, eles têm que ser vida em nós. E esse texto fala, Romanos 11, 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, e amém. Esse texto precisa fazer um sentido no teu coração, quando você entende que o propósito de Deus é bom, que tudo que Ele faz é bom, que para onde Ele aponta a sua vida vai ser bom, vai ser legal, vai ser interessante, vai ser fantástico. Você passa a entender que você é para Ele, você é por Ele, e você é dEle. Pois dEle, eu sou dEle, eu sou por Ele, e eu vivo para Ele. Se eu estou solteiro, se eu estou casado, se eu estou trabalhando, se eu estou desempregado, se eu estou pobre, se eu estou rico, se eu estou feliz, se eu estou triste, tudo é para a glória de Deus, cara. Acabei de conversar com um jovem ali agora, ele falou, pastor, estou desempregado. Eu falei, cara, é por um curto espaço de tempo, porque você está servindo, você está respondendo aos lugares que Deus está te colocando, você não está passivo diante dos lugares que o Senhor está colocando a tua vida, você está reagindo, você não está desanimado, você não está parado no tempo, você está lutando. Este é um momento na tua vida, mas permanece, porque logo ali na frente vai vir, Deus vai abrir uma porta, porque a palavra dele diz que Ele veste as flores do campo, Ele dá alimento aos pássaros, quanto mais aos seus filhos, a quem Ele ama. Então Deus não mente, cara. Ele é bom, e há um propósito para todas as coisas. Deus procura pessoas e jovens que amem o seu propósito, cara. Eu estava conversando com a Érica ali agora, nem vou pedir para ela falar, porque ela vai chorar. Cadê a Érica? Levanta sua mão, Érica. Posso falar, Érica? Você me permite ou não? Sim? Não? Se ela falar que eu não posso falar, eu corto, passo vergonha e continuo a pregação. De respeito. Posso compartilhar? Sim? A Érica veio, fazia muito tempo que eu não encontrava a Érica, e ela está aqui, ela fez a inscrição dela, e só por ela já valeria a pena. Se tivesse só ela sentada aqui hoje, eu pregando só para ela, fazer seminário só para ela, já estaria bom, Érica. Eu estaria fazendo do mesmo jeito aqui, cara, para você. Porque a Érica passou há 8 meses atrás, Érica, ela descobriu um câncer. Ela passou por 8 meses de tratamento, quimioterapia. E eu conversar com ela aqui, uma jovem que tem uma vida toda pela frente. Ela falou, eu falei, como que você está, Érica? Ela falou, pastor, eu só tenho que declarar que eu estou muito feliz, Deus é muito bom. E eu entendo o propósito dele. Eu pude abençoar tantas pessoas naquele hospital, eu pude fazer tantas coisas naquele lugar. Sabe, a Érica tinha tudo para chorar, sentar num banquinho, reclamar da vida e ficar depressiva. E junto com o tratamento dela, ter que ter um tratamento psicológico, talvez, para tomar remédios. Mas não, ela decidiu falar, Deus, para que eu estou aqui, Deus? O que o Senhor quer que eu faça? Porque o teu propósito é bom. Se o Senhor permitiu que eu tenha câncer, que isso for diagnosticado em mim, que seja para a tua glória, porque tudo é para a tua glória. E ela está aqui hoje para a glória de Deus, curada, restaurada. Eu nem precisava pregar isso para você hoje, Érica. Eu nem precisava pregar para você isso, Érica, porque você tem entendido isso com a tua vida. Você tem entendido que o propósito de Deus é bom. Por isso, quando Deus te permitiu viver isso, não foi pesado, claro, sim, mas não te destruiu, não acabou com a sua
autoestima, você permanece firme, está aqui no seminário, podia estar em casa, falou, não estou bem ainda, fez a última sessão essa semana, né? E está aqui, porque o propósito de Deus é bom. E Ele me dá a oportunidade de exercer, de expressar a glória dEle, cara. Quando eu entendo que o propósito de Deus é bom, onde eu estiver, eu vou manifestar a glória de Deus. Quando eu não entendo o propósito de Deus, vamos falar isso que eu vou falar daqui a pouco. E aí, cara, quando a gente pensou no Enquanto Espero, guarde 2 palavras na tua cabeça hoje: propósito e identidade. Eu vou ficar percorrendo esses dois temas que a gente poderia falar o ano inteiro, mas eu vou falar rapidamente para vocês. Mas quando a gente pensou no Enquanto Espera, a gente pensou assim, em falar sobre assuntos relacionados ao processo de encontrar alguém, estratégias, atitudes, para caminhar no relacionamento saudável. A gente está fazendo tudo isso, o seminário está sendo assim. A gente falou sobre comportamento, sobre aparência hoje, sobre caráter, sobre o que mais, gente? Foi o paquera, amizade. Quando a gente pensa no Enquanto Espero, a gente pensa nisso, a gente sonhou falar sobre isso, conversar sobre isso de forma madura, não infantil, porque nós queremos que aqui tem jovens maduros, que podem conversar sobre isso e trocar ideias inteligentes e sábias sobre isso. E na palavra de Deus há sabedoria sobre isso. Mas também no nosso coração há algo que queima além disso, que está relacionado à vida do solteiro, que exige uma decisão nossa. Que eu considero que está além dessas coisas que a gente trabalhou no seminário, são importantes, são fundamentais, mas no meu coração, no coração da pastora Fernanda, tem algo que para nós está além disso. É algo que está além de namorar ou decidir com quem a gente vai se casar, com quem a gente vai passar o resto da nossa vida. Essa é uma decisão importante, sim. Depois de Cristo, eu considero que a segunda decisão mais importante que a gente vai tomar, sim. Mas eu creio que existe alguma decisão mais importante do que essa. Que essa decisão que a gente toma antes, que é mais importante do que namorar, do que casar. Essa decisão que a gente toma antes do casamento, que a gente pré-namoro, pré-nupcial, ela nos qualifica e nos prepara para estar com alguém. E eu quero fazer uma pergunta, porque essa pergunta, ela tem a ver com essa decisão. E pode ser até uma pergunta que vai parecer ridícula, uma pergunta básica, mas eu vou correr o risco de fazer essa pergunta para você hoje. A minha pergunta para você, e são algumas perguntas, são 3 perguntas que eu quero fazer para você. Você decide estar com Deus? Você decidiu estar com Deus? Você decidiu estar nele? A sua vida realmente está decidida a se fixar, a repousar em Deus? Sim ou não, gente? Sim. Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas novas, boas novas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você está em Deus, se é Ele a sua prioridade número 1, coisas novas vão surgir todos os dias na sua vida. Novas atitudes, novos pensamentos, novas oportunidades. E uma segunda pergunta que eu quero falar para vocês: você entende que é Ele quem te dá propósito, é Ele que te mostra o que você precisa alcançar, é Ele que te dá um objetivo, é Ele que te dá uma finalidade? Você entende que é Ele que te dá sentido? Você se sente seguro em Deus? Ou você precisa de uma força, dar uma força para Ele? Você está seguro em Deus? Ou você precisa dar uma ajuda para Ele? Quando você entende seu propósito, você entende que o propósito dele é manifestar bondade sobre você, isso precisa te dar confiança, mesmo no meio do medo, cara. Eu lembro que, na minha experiência, um pouco antes de namorar a Fernanda, mais tempo, eu gostei de outra jovem, mas não cheguei a falar com ela. E muitos sentimentos surgiram no meu coração. Eu não compartilhei com quase ninguém esses sentimentos. Era algo que eu tinha comigo, é algo que foi forte, algo que mexeu com as minhas emoções.
eu confesso que eu fiquei desestabilizado. E o mais triste foi ver essa pessoa, quando ela começou a se relacionar com outra pessoa. Mas antes foi assim. Eu estava com um sentimento tão grande, aquilo estava mexendo comigo, mas chegou um dia que eu vi que não era o que Deus tinha para mim, não era o caminho, não batia as ideias, e eu não tinha falado nada com a pessoa, só estava observando, desenvolvendo um relacionamento, mas existia um forte sentimento no meu coração, que eu não conseguia me desprender, não conseguia me desvencilhar. E eu me lembro que um dia eu falei para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu estou sendo destruído, está tirando o meu foco. E mesmo jovem, eu tinha aí meus 20 e poucos anos, eu comecei a orar a respeito disso, falei, Deus, tira, não é o que o Senhor quer. 20 e poucos eu tinha. Não, 19 eu acho. Desculpa, gente, a Fernanda está aqui para me ajudar nas datas também. Fique bem claro que foi antes. Ela já está demarcando aqui, né, o território. E eu lembro, cara, eu vivi uma experiência tão forte com Deus. Mas eu desde muito jovem eu decidi estar com Deus. Eu decidi, cara. Então tudo na minha vida tinha que ter a ver com Deus. Tudo que eu fazia na minha vida, eu buscava conselho, sim, eu conversava com pessoas, eu compartilhava o meu coração com pessoas maduras, mas eu compartilhava o meu coração antes com Deus, cara. E eu me lembro que eu vivi uma experiência muito forte com Deus. Eu orei com Deus, eu falei, Deus, tira esse sentimento do meu coração. Eu não quero ser guiado por isso. E eu me lembro que foi algo muito sobrenatural, gente. Eu estou falando, eu vivi essa experiência. Se você quiser acreditar, acredite, se não, o problema é seu também, está guardado no meu coração. Eu sei que eu vivi isso. Deus tirou do meu coração como um espinho é tirado da carne, cara. Como uma unha encravada é arrancada do pé. Sabe, quem já teve uma unha cravada no dedão do pé? Quando você tira uma unha encravada do dedão do pé, é a coisa mais deliciosa do planeta Terra. Você quer sair correndo pela rua, gritando para as pessoas. Eu sei porque de vez em quando eu tenho unha encravada. E eu iria mais fundo ainda. Quem já teve furúnculo aqui? Quem já teve um furúnculo? Seja corajoso para levantar o braço e se expor ao ridículo. Eu tive vários, até na cara, no olho eu tive furúnculo. Por isso que minha cara é meio deformada assim. Estou brincando. Eu tive mesmo. Se você olhar bem perto de mim, quando eu tirar o óculos um dia, você vai ver que um lado do meu olho tem um buraco. Eu fui para o hospital porque eu tinha um furúnculo no meu dentro aqui, ó, na minha cara. Só Deus. Qual o teu propósito, Deus, para esse negócio? Que bênção que tem nisso. Mas há um propósito para todas as coisas. Eu posso testemunhar para vocês hoje, então Deus é bom. Mas quando aquele furúnculo é como um furúnculo que sai de dentro do corpo. Deus tirou aquele sentimento do meu coração. Por que eu estou falando isso? E quando eu comecei a andar com a Fer, foi a mesma coisa. Eu senti fortes sentimentos, mas aí eu era a pessoa certa, sabe? Mas mesmo assim, eu me lembro que eu sempre pegava um ônibus, gente. Namorava a Fer, andava de busão, andava a pé. E eu ia lá, eu conversei na paquera, né? A gente aprendeu sobre paquera hoje. Eu paquerar ela, tal, daí saía, pegava o busão. Eu não tinha carro para levar ela para andar, para passear. Talvez muitas de vocês aqui não namorariam comigo, talvez. Eu era meio que pé rapado. Eu acho que não, depois de hoje, talvez pela aparência, né? Mas eu quero animar as meninas. A Fernanda olhou para mim com olhos de investimento. Porque eu era um pé rapado. Além de ter essa carcaça, eu era um pé rapado, mano. A única coisa que eu tinha, e era boa parte, era Jesus. Eu escolhi ficar na boa parte, cara. E essa ninguém não me foi tirada, meu. E eu pegava o busão, eu lembro que um dia eu estava passando na frente da casa dela, porque eu não parei aquele dia para paquerar ela, mas eu não tinha começado a namorar ela. Eu falei assim, Deus, estou passando na frente da casa dessa menina aqui, eu acho que eu já contei isso para vocês. Mas se essa mulher não for a mulher que o Senhor tem para mim, eu oro para que o Senhor faça igual o Senhor fez com aquela outra pessoa. Tira todo o sentimento do meu coração e do coração dela. Eu lembro que foi muito doloroso para mim fazer essa oração, porque eu estava apaixonado pela Fernanda.
eu correria 2 maratonas de 42 quilômetros para casar com ela. Mas eu entreguei o meu sentimento, porque eu tinha algo muito, muito forte com Deus, de que Ele era mais importante para mim. Ele continua sendo mais importante para mim. E eu sei que Ele é mais importante para ela do que... E eu falo isso para os meus filhos até hoje, falo, Sara, Pedro, Jesus ama muito mais vocês do que o papai ama vocês. Eu nunca vou conseguir amar vocês com o amor que Jesus ama vocês. Para que eles entendam que Cristo é a esperança para eles. Que ao esperar em mim e na Fernanda eles vão se frustrar, mas em Cristo eles jamais vão ser frustrados. O amor de Deus é impressionante. É aquilo que a gente tem cantado. Mas por que eu estou falando isso? Porque o problema, gente, não está em sentir uma série de emoções ou buscar alguém para você estar junto. O problema está em ser dirigido por essas emoções e ser dirigido por essa busca. O problema está em buscar o propósito. O problema está em esses sentimentos e essa busca gerar o teu propósito, o propósito da tua vida. Sabe, a gente tem ouvido, eu coloquei uma frase assim, o problema é quando esses sentimentos te afastam do colo de Deus e te levam ao colo de pessoas limitadas ou incapazes de te apontar o propósito eterno de Deus. O problema é quando esses sentimentos e essas dores no teu coração te levam ao colo de pessoas que são incapazes, que são limitadas, para te apontarem o propósito eterno de Deus. Ninguém jamais vai poder te levar ao propósito de Deus. Ou melhor, ninguém jamais vai conseguir ser o propósito de Deus na sua vida. É só Ele quem te dá propósito. É só Ele que pode te apontar o caminho correto. E é muito triste, porque eu escutei, esses poucos dias, escutamos de uma jovem, eu descobri que ele não me quer, eu descobri que ele não vai rolar, não vai ter nada comigo, então eu vou embora, eu vou largar a célula, eu vou embora dessa cidade, eu vou fugir, eu vou sair da igreja, eu vou para outro estado, mas sabe qual é o problema? Ela não vai conseguir fugir dela mesma. Porque o problema está nela. Embora ela saia de cidade, ela saia de estado, ela saia de igreja, ela não consegue fugir dela mesma. Porque quem está guiando ela são seus próprios sentimentos, suas emoções. Enquanto ela não entender que são os propósitos de Deus que a definem, que dão sentido para a sua vida, ela vai continuar correndo atrás do vento. Continuar correndo atrás de coisas que não têm sentido. Diga assim comigo, o propósito de Deus é o firme fundamento que define a minha vida e o meu destino. Mas eu quero te falar algo animador nessa noite. O propósito de Deus é bom, a gente já descobriu isso. Mas, às vezes, ao nos depararmos com o propósito de Deus, a gente se assusta, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é gradativo, sim. Deus não vai te dar nada que você não consiga suportar, Ele vai te colocar em provas que você é capaz de vencer, sim, porque Ele conhece o fim desde o começo. Mas Deus é tão lindo, tão maravilhoso, Ele sabe que a gente pode suportar o propósito dEle, Ele sabe que o propósito é bom, Ele nos apresenta o propósito, mas Ele não fica satisfeito só em nos apresentar o propósito dEle, cara. Olha como Deus é maravilhoso, olha como Deus é um Deus de amor. Deus não fica satisfeito em apenas apresentar um projeto para nós de vida. Sabe o que Ele faz antes do propósito? Deus nos dá identidade. Deus fala quem nós somos, porque Ele quer que nós entendamos quem nós somos, para que a gente tenha força e capacidade de entrar naquele propósito. Ele poderia não fazer isso, porque Ele sabe que a gente talvez poderia fazer a coisa, mas Ele fala, não, eu dou um propósito para o meu filho, mas antes eu vou falar para ele quem ele é, eu vou animar, eu vou elevar a moral dele. E o que eu estou falando para vocês hoje não é nada da minha cabeça, é algo bíblico, a gente vai entender isso daqui a pouco. Se a gente não entende quem a gente é em Deus, viver o propósito de Deus, às vezes vai ser penoso, vai ser duro. Sabe por quê? Deus deu um propósito para Gideão. Falou, Gideão, você vai conquistar, você é um juiz. Quem conhece a história de Gideão? Um juiz da Bíblia. Um dos maiores juízes da Bíblia. Deus lhe trouxe um propósito, falou, você vai libertar esse povo da escravidão dos midianitas. Eles estão oprimindo esse povo há 7 anos, estão roubando esse povo, e você vai libertar esse povo. O plano é esse, o projeto é esse, o propósito é esse. Libertação de todo um povo. E Gideão, você vai fazer isso, cara, com 300 homens.
E você vai enfrentar um exército com 135 mil homens. A Bíblia fala que o exército e o povo de Midian era como gafanhotos sobre a terra. Deus fala para Gideão, você vai enfrentar esse povo. Deus lhe dá um propósito. Mas a Bíblia fala também que Deus, antes de que Gideão vá para enfrentar Midian, Deus fala para ele, você é forte e corajoso. Então, antes do propósito, Deus nos dá identidade. Deus nos define. Fala assim comigo, antes do propósito, vem identidade. Quando a gente não busca a nossa identidade em Deus, quando a gente não deixa Deus nos definir, mesmo que a gente saiba qual é o propósito de Deus, mesmo que a gente veja na Bíblia, mesmo que um líder nos fale qual é o propósito de Deus, se a gente não tem uma identidade, se a gente não sabe quem nós somos em Deus, outras coisas vão definir a nossa identidade. Aí eu passo a ser definido por meus sentimentos, eu passo a ser definido pela insegurança, pelo medo, pela inadequação. Eu posso estar dentro da igreja, mas posso estar com uma crise de baixa autoestima. Eu posso estar dentro da igreja sabendo que o propósito de Deus é bom, que Ele é feliz, Ele é alegre, Ele é saltitante, mas se eu não sei quem eu sou em Deus, eu posso estar dentro da igreja frustrado, amargurado, triste. Eu posso me sentir inadequado dentro da igreja. Eu posso também buscar a minha identidade em poder e riqueza. E aí outras coisas passam a definir a minha identidade. Eu me esqueço ou eu rejeito a identidade que Deus tem para mim. E sem identidade eu não vou conseguir entrar no propósito eterno de Deus. Sem que Ele imprima a sua identidade em mim, eu não vou conseguir entrar no propósito eterno de Deus. Porque para entrar no propósito eterno de Deus, eu preciso ter a identidade dEle em mim. Porque o propósito dEle aponta para o céu. E no céu não há impureza, no céu não há insegurança, no céu não há depressão, no céu não há baixa autoestima. No céu não há ganância, no céu não há poder pela finança, no céu somos todos conhecidos como filhos de Deus, ou como, sei lá como vai ser lá, tudo. Diga bem forte comigo, antes de apontar o destino, Deus nos afirma, nos dando uma identidade. Ele fez isso com vários homens. Eu quero falar de 5 homens e passar batido nessas 5 pessoas na Bíblia, onde Deus dá um propósito, mas aponta o destino. Deus dá um destino, mas antes afirma a identidade desses caras. E eu creio que Deus quer fazer isso na tua vida nessa noite, porque se você não tiver uma identidade, se você não tiver um propósito, você não saber quem você é em Deus, você sempre vai estar inseguro. Você sempre vai buscar preencher a sua emoção, e quem você é em outras pessoas, você sempre vai buscar alguém para que preencha o vazio sentimental e emocional na tua vida, quando Deus quer preencher isso e te fazer maduro emocionalmente, para que você encontre alguém maduro emocionalmente, para que você seja uma bênção e caminhe no propósito de Deus. Deus fez isso com Adão, Gênesis 1, 27, 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou. E depois que Deus abençoa, Deus fala assim, agora vocês vão ser férteis, vocês vão se multiplicar, vocês vão encher a terra. Esse é o propósito, vocês vão dominar. Mas antes que Deus fale isso para eles, Deus fala, eu abençoo vocês. E abençoar é liberar para prosperar. Deus dá uma identidade para Adão e para Eva. Vocês são uma bênção. A palavra bênção, a gente estudou com os líderes. Bareque. É a permissão que Deus nos dá para agirmos com as suas características, com os seus atributos. Deus reparte as características dele com a gente, conosco, quando Ele nos abençoa. Quem tinha o poder de dominar, de subjugar, de encher a terra era Deus. Mas a Bíblia fala que Ele abençoa os homens e na sequência Ele dá a mesma autoridade que está sobre Ele para os homens. O homem passa a encher, o homem passa a subjugar, o homem passa a dominar, porque eles são uma bênção, são abençoados por Deus. Antes do propósito, Deus abençoa o homem. Antes do propósito, Deus dá uma identidade, a sua identidade, você é uma bênção. Não há nada que possa roubar isso de você. Quando você sabe que você é uma bênção em Deus, que você pode ser Ele na terra, o diabo pode vir tentar destruir, mas você vai dizer, eu sou uma bênção. Abraão foi a mesma coisa. Então o Senhor, Gênesis 12, 1 a 3... Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra,
do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, Abraão. Deus lhe dá um propósito, mas antes que Abraão saia dali, daquele lugar que ele está, Deus está falando com ele, antes que ele saia daquele lugar, ele fala, você é uma bênção, cara, seu nome é bênção, você é abençoado. Deus faz isso com Jacó, Gênesis 35, capítulo 35, versículo 9 ao 12, Deus fala para Jacó, depois que Jacó retornou de Padã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas não será mais chamado de Jacó, seu nome não será mais enganador. Seu nome será Israel. Israel significa Deus prevalece. Assim lhe deu o nome de Israel. Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Daí Deus dá um propósito para ele. Seja prolífero, multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei a terra. Deus lhe dá um propósito, mas Deus antes lhe dá uma identidade. Você era um enganador, agora da tua vida quem prevalece sou eu. Então quando alguém tenta tirar do propósito eterno, você vai virar para essa pessoa e falar, não, aqui quem prevalece é Deus, a minha identidade é Deus prevalece, a minha identidade não é mais enganadora, a minha identidade não é mais chorão, a minha identidade não é mais inseguro, a minha identidade não é mais sou fraco, sou incapaz, não, a minha identidade é estabelecida por Deus, porque é Ele quem prevalece em mim. Deus lhe dá uma identidade e depois aponta um propósito. Deus faz isso com José, de uma forma um pouco mais diferente. Quero aplicar aqui, fazer uma aplicação, não tenho, mas a Bíblia fala em Gênesis 41, 38, não podemos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. A Bíblia fala que tudo que José fazia, Deus abençoava tudo que ele fazia. Ele era um homem definido pelo Espírito de Deus. Deus lhe apontou um propósito lá atrás, ele teve uma experiência, a Bíblia não fala tão claramente sobre isso, ele teve um sonho, ele se expôs, os irmãos dele venderam ele como escravo. Mas quando a gente olha esse trecho da vida de José, onde ele é colocado como o segundo homem mais importante do Egito, e a gente olha o final da vida de José, olha o que fala lá em Gênesis capítulo 50, versículo 19 a 21, queria chamar o Daniel para fazer um teclado aqui, eu estou indo para a reta final. Gênesis capítulo 50, versículo 19 a 21. José estava diante dos seus irmãos, que tinham traído ele, que tinham feito mal contra ele. Mas José já tinha passado por tanta coisa, ele sabia qual era o propósito de Deus, ele sabia quem era em Deus, que ele era definido pelo Espírito de Deus, que estava nele, e ele era conhecido por ele. E olha o que José fala, mas José, ele podia pegar os irmãos dele naquela hora, eles estavam todos na frente dele. Ele tinha se revelado que ele era o grande governador do Egito. Os irmãos deles não sabiam, vocês conhecem a história, não preciso, estou falando por alto, porque vocês já conhecem a história. Ele podia dilacerar os irmãos dele, podia trucidar todos eles, acabar com eles, porque ele tinha poder para fazer isso. Mas ele é um cara que tem propósito, ele sabe quem ele é em Deus, e olha o que ele diz. Mas José respondeu, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Eu não posso me colocar no lugar de Deus, porque é Ele quem está em mim, é Ele que age através de mim, é Ele quem governa a minha vida. E porque Deus governa a minha vida, o que eu tenho para fazer por vocês, meus irmãos, é amar vocês, é recompensar vocês, é pagar o mal com o bem, é virar a minha face, bate do outro lado, porque quem me define é Deus. Então quem é definido por Deus não pode ser, jamais vão conseguir te magoar, jamais vão conseguir te tirar do chão. Mesmo que você passe alguns dias tristes por causa de uma situação, mas logo Deus vem e reafirma quem você é, e você se levanta, porque o choro dura por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O problema não está em sentir dores, o problema não está em sentir múltiplas emoções, o problema está em ter isso como uma identidade para você, em ser definido por isso. Moisés, Êxodo 3, capítulo 3, versículo 10 e 12, Deus fala, vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu, quem sou eu? Moisés não sabia quem ele era ainda.
Então não tinha como ele entrar no propósito eterno de Deus. Ele não conseguiria entrar naquele propósito. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, eu serei você. Eu lhe darei capacidade, a sua identidade está em mim. Sabe quem eu sou, Moisés? Eu sou o Deus onipresente, onisciente e onipotente. Portanto, se você está em mim, você pode agir de forma poderosa, de forma brava. Você pode conduzir todo um povo para fora de uma terra, porque eu é quem te defino. Eu estarei com você, essa prova de que eu sou, e sou eu que te envia. E por último, Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 16, 17, assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu veio e disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus tinha 30 anos aqui, cara. Ele não tinha começado a andar sobre a terra, exerceu o seu ministério, antes de entrar no propósito eterno de Deus, na reta final, no tiro final, onde ele sairia e cumpriria o propósito que era morrer por nós. Deus lhe dá uma identidade, mesmo que ele não precisasse, porque ele sabia, ele era santidade, mas Deus lhe dá uma identidade. Ele aponta um propósito, ele já sabia o propósito, ele começa o propósito dele, ele vai ser tentado no capítulo 4, ele começa a caminhada dele. Mas antes, Deus lhe aponta, lhe dá uma identidade. Jesus, você é o meu Filho amado. Minha pergunta para você nessa noite, quem é você? Qual é o seu nome, cara? Você sabe quem você é em Deus? Porque Deus faz isso com você, Ele fez isso comigo, Ele faz isso com você, Ele fez isso com muitas pessoas que estão aqui. Se eu perguntar, eu sei que tem várias pessoas que vão levantar a mão, que vão falar, eu sei quem eu sou em Deus, pastor. Eu tenho convicção. Quando sabemos quem somos em Deus, seremos guiados por aquilo que Ele pensa sobre nós. Galera, eu não me achava bonito, não. Eu não me achava o mais adequado. Mas Deus sempre colocou uma frase no meu coração com relação a essa área sentimental. Eu vou cuidar de todas as coisas. Eu vou cuidar de você. E Ele me definiu, Ele me construiu a partir dessa palavra. Quando o diabo tentava lançar mentiras sobre mim, eu me lembrava que Deus disse para mim que Ele cuidaria de mim. E aquilo era uma verdade para mim, não era uma fantasia, não era uma fábula, não era algo que eu usava como um mantra para trazer motivação para mim, não. Era algo que eu sentia do próprio Deus. Eu construí a minha vida, a minha caminhada diante dessa palavra. Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. E pronto, acabou, diabo. E eu fui colocando as minhas coisas diante de Deus. E eu fui caminhando por isso. Cara, o que a gente precisa não é de homens. O que a gente precisa não é só de homens que tomam a iniciativa para ir falar com uma mulher, mas o que a gente precisa é de homens de Deus. Sabe, estratégias, como abordar, as 10 melhores, nós vamos ter, nós falamos aqui. Mas se você não entender quem você é em Deus e para onde Ele quer te levar, quando você encontrar alguém, você vai estar gerando um desastre para você e para aquela pessoa. Agora, quando eu sei quem eu sou em Deus e para onde Ele quer me levar, eu encontro alguém que sabe quem é ela em Deus e para onde Deus quer levar. Vocês vão explodir, cara. Repete bem forte comigo assim. Por isso, não busque pessoas para definir sua identidade e o seu propósito. Encontre antes sua identidade em Deus. E Ele te guiará ao destino certo, o que te conduzirá à pessoa certa. Você consegue repetir isso de novo? Por isso, eu não vou buscar uma pessoa para definir minha identidade, para definir o meu propósito. Eu vou encontrar em Deus, ou melhor, eu encontro em Deus a minha identidade, o meu propósito, e Ele me guia a pessoa certa.
Você crê nisso? E quando a gente entende a nossa identidade, o nosso propósito em Deus, esperar em Deus se torna algo dinâmico, algo que tem movimento, algo que não é passivo, cara. Porque caminhar com Deus é esperar, e esperar em Deus é caminhar. Caminhar com Deus sempre vai ser esperar, sempre vai ter o processo da espera, mas esperar em Deus é caminhar, cara. Um dos significados de esperar é dilatação. É um dos significados da palavra esperar. Então, enquanto eu espero, Deus dilata meu coração, Deus dilata as minhas emoções. Dilatar, Deus amadurece as minhas emoções, Deus dilata o meu entendimento e me torna mais maduro. Eu sempre tive uma certa preocupação, eu nem falei para minha irmã que eu falaria isso aqui hoje, está gravando, depois ela puxa minha orelha se ela quiser. Sempre tive uma certa preocupação com a minha irmã e tal. Minha irmã passou por uma doença autoimune, no momento da sua juventude ali, o ápice da sua juventude, passou alguns anos se tratando, fazendo quimioterapia também, e como eu me preocupava com ela, será que ela não vai namorar, não encontrar alguém, Deus, nessa hora, difícil. Eu me lembro que quando descobri a doença da minha irmã, passou uma semana, eu fui visitá-la e quando eu olhei, eu quase que não a reconhecia, ela tinha tomado muito medicamento, ela estava muito inchada. Eu tive que me segurar para não falar nada, para manter as minhas emoções. E aquilo foi me preocupando, mas passaram alguns... Ela é 7 anos mais nova do que eu. Eu vou fazer 37 anos, minha irmã vai fazer 30 anos. Que tristeza. Eu falei a minha idade, deu uma pausa de depressão. E assim, eu confesso que quando ela veio há 2 anos atrás falar, eu quero ir para os Estados Unidos, eu tinha um medo no meu coração, mas eu pensava nisso, eu achava que isso era importante, que ela tivesse, minha irmã ia me namorar, como vai ser e tal, eu não falei isso para ela, mas eu fui um dos que mais animei ela, e hoje, ao conversar com a minha irmã, fazer Skype com ela, ou sei lá, conversar pelo WhatsApp, eu vejo o quanto minha irmã amadureceu, o quanto foi importante para ela e está sendo importante viver essa fase. Por que eu estou falando isso? Porque o casar, o namorar, não existe uma regra para isso. Não existe o propósito de Deus é diferente do meu. A minha cabeça queria limitar algumas coisas na vida da minha irmã. E eu acho que se ela tivesse encontrado alguém, ela jamais estaria passando pela experiência maravilhosa. A minha irmã é outra pessoa. Não que ela, em termos de maturidade, o que Deus tem falado com ela, as conversas que eu tenho tido com ela, o lugar para onde Deus a tem levado é tão maduro, tão grande. Projetos que eu acho que ela nunca conseguiria viver se ela estivesse com alguém, porque este era o propósito de Deus para ela. Estou falando isso porque talvez tenha alguns jovens mais velhos com idade, falam, ainda não aconteceu. Deus tem um propósito para você, cara. Não limite aquilo que Deus tem para você, porque o propósito dele é bom, cara. E Ele já lhe deu uma identidade. Minha irmã não estaria em Tulsa, ela não estaria em Oklahoma, ela não estaria viajando, ela já viajou 2 ou 3 países, ela já foi para a África, ela já foi para a Europa, agora ela tem projetos violentos que ela está me falando, ela não conseguiria viver isso, cara. Porque ela estaria amarrada a alguém, talvez seria bom, talvez seria, mas talvez não era o que Deus queria para ela. Por isso que eu quero animar você, abra os teus ouvidos, abra os teus olhos, porque o propósito de Deus é bom para você. Não fale, por que estou aqui, mas para que o Senhor me colocou nesse lugar, Deus? O que devo fazer neste lugar? Porque Ele é bom, porque foi o Senhor que me colocou aqui. O seu propósito não me destrói, o seu propósito me aponta para algo que é bom, para algo que é tremendo, porque sua vontade é boa, perfeita e agradável. Talvez Deus vai enviar algumas meninas, alguns jovens que estão aqui para fora do país. Talvez você vai casar com um americano, vai casar com um suíça, com um colombiano, não sei, cara. Estou falando sério. Não estou te motivando a falar isso, estou falando a fazer isso. Estou só falando, Deus, o propósito de Deus é maior, cara. Estou contando um exemplo para falar que Deus, o processo de espera na vida da minha irmã dilatou ela, dilatou a fé dela. Dilatou a forma dela enxergar o Evangelho. Alguém disse para mim, chegou até os meus ouvidos, que
que achava que tinha que mudar o nome do seminário. Porque enquanto espero dá uma ideia de algo parado, algo, tipo assim, enquanto espero, que preguiça, que exposição, que coisa espero, dá uma ideia de passividade. Quero te falar uma coisa, cara. Isso acontece quando você está esperando em pessoas, em coisas, ou esperando em você mesmo. Porque olha o que Isaías 40, 30, 31 fala. Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, não se cansam, voam bem alto, correm, andam. Se você tem esperado em você, se você tem esperado em pessoas e coisas, você vai se cansar, mas os que esperam no Senhor jamais se cansarão. Os que esperam no Senhor jamais reclamarão de onde estão, mas falarão: Deus, que eu seja usado neste lugar para a tua glória. Os que esperam no Senhor, dentro do seu coração vai ser gerado um movimento que vai te transformar em uma pessoa imparável.